Fala, meus amigos, Hildon aqui para mais um vídeo nesse canal. Muita gente me pergunta: Hildon, o que é que eu faço? Eu leio a Bíblia e eu não consigo aprender. Eu esqueço tudo que eu aprendi. Mas se você não é inscrito aqui nesse canal ainda, já se inscreve aqui e vamos pro vídeo. Na verdade, quem nunca teve esse dilema, né? Beleza que tem algumas pessoas aí que tem o QI mais alto, mas eu mesmo em um determinado momento da minha vida, quando eu comecei a ler a Bíblia, não entendia nada. Absolutamente nada. E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Na minha vez, ninguém me disse isso, então aproveita aqui. Eu estou te dizendo na sua vez. Foi o fato de eu continuar lendo, mesmo sem entender, que me trouxe até aqui. Onde eu consigo falar de diversos assuntos da Bíblia, com propriedade e com base no que a Escritura diz, não no que eu acho. Então, você precisa continuar lendo. Não estou entendendo nada. Continua lendo. Porque você tem que entender que a Bíblia não é simplesmente um livro. Ali é a palavra de Deus. E ainda que você não está entendendo, alguma coisa está acontecendo no seu interior. Você pode ter certeza disso. Você pode ter total certeza do que eu estou lhe dizendo. E outra coisa interessante é que enquanto você continua lendo, aí você não entendeu. E você continua lendo. E aí você vai lendo. E aí você lê de novo. E aí quando você começa a chegar a um lugar que você começa a entender algumas coisas, a sua mente começa a se recordar de outros trechos que você leu que tem a ver com o assunto. Foi isso que aconteceu comigo. Eu lia sem entender nada. Eu estou entendendo nada, mas eu estou continuando aqui diante da palavra de Deus, lendo, na fome pela palavra. Ia para o monte com a Bíblia e me trancava no quarto para ler a Bíblia e tudo, Bíblia. E eu fui começando a entender. E a minha mente foi começando a conectar os textos quando eu chegava e via os textos falando sobre as mesmas coisas. Eu começava a lembrar, eu li isso em tal lugar. Às vezes eu nem lembrava mais onde é que estava. Aí eu ia no Google, pesquisava, achava e dizia, já entendi isso aqui, já entendi. Então isso é muito importante. Só que eu não posso deixar de citar aqui um estudo científico de um psiquiatra americano chamado William Glasser. Após estudos, ele constata que 10% do que você leu, você assimila, 20% do que você ouve, você assimila. Só que existe algo mais surpreendente do que isso que ele está dizendo. É que, na verdade, essa porcentagem aumenta 50% quando nós praticamos aquilo que nós estamos aprendendo. Se você está aprendendo a Bíblia para ficar só de cabeção, cara, você já está no caminho errado. Mas você precisa pegar as verdades, porque a Bíblia é um estilo de vida, o Evangelho é um estilo de vida pautado na Escritura. Então você tem que pegar o que você está vendo ali e viver aquela parada. Você não tem que ficar querendo ficar só de cabeção para tirar onda que sabe da Bíblia. Não, você precisa viver aquilo. E isso é pedagógico. Viver a Escritura é pedagógico. Tem uma outra coisa interessante, é você fazer grupo de debate sobre a Bíblia. Gente, não é grupo de confusão. Não é grupo de contenda. Entende isso? É grupo de você sentar com seus amigos ali e discorrer sobre o assunto, conversar. A gente tem esse modelo de discipulado aqui na igreja, inclusive. É a nossa CS Ram, onde a gente senta aqui com assuntos bíblicos, rotativos, e a gente abre, todo mundo lê junto e todo mundo fala. Conta o seu testemunho, fala o que aprendeu, fala o que entendeu da situação ali. Se a pessoa falar alguma coisa errada, a gente corrige ali e tal, né? E a gente cresce junto quando a gente está debatendo sobre o assunto. Chegou uma tribulação aqui de um carro de som. Vai no carro de som mesmo. Outra coisa interessante é que quando você começa a ensinar aos outros, isso sobe de 80% para 95%. Porque agora você está transbordando na vida dos outros. E vou lhe dizer uma coisa que fortaleceu muito o meu conhecimento bíblico e que fortalece até hoje. É que eu ensino aquilo que eu aprendo da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia e eu venho uma clareza sobre um texto ali, eu vou lá e transbordo isso na vida das pessoas. Eu ensino, eu passo adiante.
E isso fixa cada vez mais no meu coração e na minha mente essa mensagem. Então, se você quer ler a Bíblia e entender o que você está lendo e aprender e dominar o assunto, você precisa não só ler, não só ouvir, não só discutir sobre o assunto, mas você precisa também ensinar outras pessoas, falar disso para outras pessoas. Se isso fez sentido para você, deixa um like aqui e tamo junto. Até o próximo vídeo.